Hemorragia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as questões que envolvem essa patologia e como é feito um manejo correto no atendimento pré-hospitalar. Se gostou, vem comigo. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Feres, eu sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e hoje venho trazer esse vídeo super bacana para vocês falando sobre hemorragia e nós vamos chegar até o controle de hemorragia, tá certo? Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vamos para a tela do computador. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre hemorragias traumáticas no APH e tudo que você precisa saber sobre essa patologia no atendimento pré-hospitalar. Bom, nesse vídeo eu vou abordar com vocês conceitos, teoria e a prática eu vou deixar para o vídeo 2, que vai sair na próxima quinta-feira. Bom pessoal, para falar sobre hemorragia, nós temos que entrar dentro da letra X do XABCDE, para saber a importância dessa letra e na avaliação primária do atendimento pré-hospitalar, tá? Foi estudado durante muito tempo que em torno de 40% das pessoas politraumatizadas estavam morrendo por hemorragia. Então, por isso que houve essa questão de estar trazendo essa letra em primeiro lugar e mantendo ainda a circulação na letra C, tá certo? De acordo com o PHTLS, ele nos mostra como a hemorragia é uma condição médica em que ocorre uma perda de sangue de pequena ou grande volume. Só que eu tenho uma outra definição com um outro artigo nacional brasileiro, inclusive vou deixar o link na descrição para que vocês possam acessar e estar fazendo a leitura na íntegra. Hemorragia traumática é uma emergência médica crítica que ocorre quando há perda significativa de sangue devido à lesão traumática. Essa condição é uma das principais causas de mortes evitáveis, tá? Como eu disse no começo do vídeo, entre os estudos que foram feitos com os operadores das Forças Armadas Americanas, entre também os atendimentos pré-hospitalares pelo mundo todo, mostraram que 40% das pessoas politraumatizadas, elas faleciam por causa da hemorragia. Tá certo? Então, por isso que mudou o protocolo completamente, tá? Tornando-se o controle e manejo de urgência essencial para a sobrevivência do doente, tá? Eu acho que do PHTLS eu acho bem bacana, mas só que esse jeito que esse documento mostra pra gente, eu acredito que faça todo sentido em todos os aspectos. Bom, nós temos dois tipos de hemorragia, tá? Nós temos as hemorragias internas, tá? E as externas, correto? A interna é muito difícil da gente estar visualizando, porém tem sinais e sintomas. É isso que a gente vai estudar agora. Hemorragia interna. A hemorragia interna, e outra coisa pessoal, tirada do PHTLS, tá? Tirada do PHTLS. A hemorragia interna, diferentemente da externa, é mais difícil de ser identificada. No entanto, alguns sinais podem indicar que algo não vai bem. Tipo, um trauma abdominal, um trauma torácico, um trauma pélvico. Muito comum em acidente de moto, tá? O trauma pélvico. E quais que são esses sintomas? Palidez e cansaço, pulso rápido e pulso fraco, respiração acelerada, muita sede, o paciente fica muito agitado, uma queda de pressão, uma náusea e vômitos com sangue, confusão mental e desmaio, dor abdominal grave e também pode se externar também com sangramentos no ouvido, no nariz e pela boca, tá certo? Essa é a hemorragia interna. Vamos para a externa. Hemorragia externa é muito mais fácil da gente visualizar, né? Porém, tem três tipos também dentro da externa, de grandes vasos, pequenos vasos e dos capilares. Tá? Vamos ver mais sobre isso. Hemorragia externa é fácil de identificar porque o sangue é extravasado da ferida.
A quantidade e intensidade do sangramento vai depender do tipo de vaso atingido. Bom, pessoal, essa é uma imagem retirada direto do livro do PHTLS, tá? Que nos mostra o quê? A hemorragia de classe 1, ela tem a perca sanguínea de 0 a 750 ml, tá? A hemorragia classe 2 é de 150 a 1500 ml. A classe 3 é de 1.500 ml a 2.000 ml. E a classe 4, acima de 2.000 ml. Que aí já chega a ser mais de 40% do volume de sangue que nós temos no corpo, tá? Só para contextualizar, um adulto comum, um adulto saudável, tem cerca de 5 a 6 litros de sangue dentro do corpo. A volemia desse adulto é de 5 a 6 litros, tá bom? Vamos contextualizar a classe 1. A hemorragia classe 1 envolve perda de volume sanguíneo de até 15%. A frequência cardíaca é minimamente elevada ou nem eleva, fica normal. Não há alteração de pressão arterial ou frequência respiratória. Para pacientes saudáveis, essa quantidade de perda de sangue não requer substituição porque os mecanismos compensatórios do nosso corpo restauram o volume sanguíneo dentro de 24 horas, sem necessidade de transfusão de sangue, etc. Bom, pessoal, vamos falar sobre a classe 2, tá? Hemorragia classe 2, que pode representar para a gente uma perda de 15 a 30% do volume de sangue composto no nosso organismo, certo? Que fica aproximadamente entre 750 a 1.500 ml. Na maioria dos adultos, eles são capazes de compensar essa quantidade de perda de sangue pela ativação do sistema nervoso simpático, que manterá sua pressão normal estável, tá? Normal, estável. Porém, tem alguns achados clínicos que vão vir junto, como aumento de frequência respiratória e taquicardia, certo? Como nossa pressão vai estar estável, vai estar normal, nós podemos chamar na classe 2 de choque compensado. Isso é, o paciente está em choque, mas é capaz de compensar por enquanto. O paciente muitas vezes demonstra ansiedade e medo. Embora geralmente não seja medido em campo, a produção de urina cai ligeiramente entre 20 e 30 ml hora. Em um adulto, no esforço do corpo para preservar líquidos. Tá? Ocasionalmente, esses pacientes podem necessitar de transfusão de sangue lá no hospital, tá? Na avaliação secundária dentro do tratamento definitivo. Correto? Vamos para a classe 3. Bom, pessoal, na classe 3 já é uma hemorragia um pouco mais grave, correto? Já é bem mais grave. Bom, representa de 30 a 40% do volume sanguíneo, que fica aproximadamente entre 1.500 a 2.000 ml. Quando a perda de sangue atinge esse ponto, a maioria dos pacientes não consegue mais compensar essa perda de volume e ocorre uma hipotensão. Os achados clássicos de choque são óbvios e incluem taquicardia, que fica numa frequência cardíaca entre 120 e 140, uma taquipneia, uma frequência ventilatória de 30 a 40 respiração por minuto, e ansiedade e confusão grave. Tá? A produção de urina cai para 5 a 15 ml hora. Muitos desses pacientes necessitam de pelo menos uma transfusão de sangue e uma intervenção cirúrgica para reanimação adequada e o controle da hemorragia imediato. Já chega no hospital, já vai direto para a abordagem para fazer a contenção dessa hemorragia, porque esse aqui é o estado mais grave que tem. Bom, pessoal, hemorragia classe 4 representa a perda de mais de 40% do volume sanguíneo, certo? Isso em ml chega a ser mais que 2.000 ml. Essa quantidade de hemorragia resulta em um choque grave, caracterizado por taquicardia acentuada, tá? O batimento cardíaco do doente ele fica de 120 a 140, podendo subir até mais, certo? O doente também fica com uma frequência ventilatória alta, sempre acima de 35, podendo chegar até 40, certo? Confusão profunda ou letargia. E grande diminuição da pressão arterial sistólica, que normalmente fica abaixo de 60, certo? Esse paciente realmente tem apenas alguns minutos de vida. A sobrevivência depende do controle imediato dessa hemorragia. Normalmente tem que ser abordado dentro do centro cirúrgico, tá? E essa reanimação agressiva com sangue e hemoderivados, incluindo uma transfusão maciça definida por 3 ou mais unidades de concentrado de hemácia em 1 hora.
Olha como que é, gente. É muito grave essa. Essa daqui é muito grave mesmo, tá? Pessoal, referências bibliográficas que eu usei para fazer esse estudo, tá? Foi PHTLS 10ª edição de 2023 e também foi aquele documento do Brazilian Journal daqui que falando sobre hemorragias traumáticas, que eu achei super bacana, que vou deixar aqui na descrição do vídeo para todos vocês fazerem a conferência desse material, que é de suma importância, certo? Pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês já a questão prática, questão de equipamentos, como usar, por que foi feito, dentre várias novidades. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Aquele abraço.